nós vamos estar mais uma vez nessa semana. Estamos interessados, não é? Esse é o objetivo do nosso culto, de estarmos conversando a respeito da palavra de Deus, a respeito da revelação de Deus que a gente encontra no texto bíblico, tá? Então é nesse sentido que o nosso culto se baseia, para que possamos ter todos esses encontros nessas semanas que já se passaram. Agora já são 210 cultos que nós já realizamos, não é, nessas oportunidades. E no texto do Salmo 119, versículo 90, que o Salmo, só relembrando, o Salmo 119, ele está voltado todo, não é, para a existência e a importância das Escrituras Sagradas. Então, quase todos os versículos estão voltados a dizer, né, dessa importância da Bíblia, do valor dela, tanto para o projeto de Deus, quanto para a necessidade e a carência humana. E esse Salmo 119, o versículo 90 é um dos versículos que não falam diretamente a respeito das Escrituras, né? São alguns alguns versículos que são exceção dentro do Salmo 119. Mas, dentro do contexto, ele está falando sobre as Escrituras, mesmo que não fale diretamente, tá? Porque todo Salmo é para expressar esse valor das Escrituras na vida de uma pessoa. Então, nesse versículo, né, o 90, a Bíblia diz assim: a tua fidelidade, Senhor, estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Na paráfrase terapêutica, a gente tem o seguinte. Deixe-me só atualizar aqui. Então, na paráfrase terapêutica, ele diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por sua graça e com o seu Espírito, né, quer dizer, dentro do projeto de salvação da graça, e agindo por seu Espírito Santo, tem nos protegido, abençoado e, né, tem dado a todos nós, a sua salvação, com sua fidelidade que é eterna. Não é? Isso quer dizer o seguinte: em momento algum ela deixa de existir. Não há nada neste mundo, nada nesta vida, nada nessa existência que possa justificar, que possa quebrar essa fidelidade de Deus. Ela é eterna. E com o poder que formou a terra, né, que permanece firmada, que permanece também, né, consistente, forte. Deus criou e aí está enfrentando todas as dificuldades que o universo já proporcionou, que nós hoje sabemos. Naquela época não se sabia, né? Não sabia o quanto a Terra sofreu, né, para que ela fosse o que ela é, né, no correr do tempo, para hoje ela ser exatamente do jeito que ela é. Muito bem. Então esse é o Salmo 119, versículo 90. É nesse espírito, a respeito das Escrituras, a respeito da Bíblia, que o nosso culto é uma busca de saber mais sobre a revelação divina, tá? Que é maior do que a Bíblia, tá? É muito maior do que a Bíblia. A Bíblia é apenas uma busca, uma tentativa de explicar, cada escritor com suas limitações, uma busca de tentar explicar a revelação. E olhe que a revelação se resume a uma coisa só: o amor de Deus, né? Mas como é tão imenso, tão impossível, não é, no seu todo de ser compreendido, a Bíblia, então, é um compêndio de livros, é uma biblioteca de livros buscando compreender essa revelação imensa,
né? E ainda assim não chegamos a concluir, porque é muito maior do que o nosso entendimento possa compreender. Isso me lembra, né? Vamos falar um pouquinho isso mais lá na frente, quando estivermos falando sobre a declaração doutrinária. Mas me lembra, não é, uma história que me contaram de que como o alemão ele é muito profundo nas coisas que ele estuda, né? Ele não aceita nada de estudo superficial, pelo menos no aspecto teológico, né? Isso é o que a história da teologia mostra. Então, dizem que o alemão, em relação, por exemplo, ao elefante, né? O alemão ele escreve 20 livros bem grossos e coloca lá em cada livro introdução ao estudo do elefante. Introdução ao estudo do elefante. E isso são 10 livros bem grossos, bem, né, cheios de informação do estudo que eles fazem. Enquanto aí na comparação dizendo que normalmente em outras culturas, e aí claro, né, a história, muitas nações ensinaram que a gente é sempre inferior, porque isso faz bem a certas nações por aí. Então a ideia é que o estudo brasileiro faz um livro de poucas páginas, um livro só, e coloca estudo completo do elefante, né? Então é a mesma coisa como a questão de Deus e o seu amor, né? Então nós fizemos um compêndio de livros, há um compêndio, há uma biblioteca de livros, né? Buscando entender esse amor de Deus, e ainda assim ficamos muito longe de conhecer, não é, ele. Foi preciso que Jesus viesse para então dizer, olha, antigamente foi dito, foi entendido, foi compreendido, foi falado isso e isso e isso. Eu, porém, vos digo. Então ele teve que consertar uma série de coisas que, né, na verdade, estava totalmente fora do padrão, fora da orientação da verdadeira revelação de Deus. Nessa semana nós estivemos conversando sobre o seguinte: o que ele seria e o que ele faria se estivesse em nosso lugar. Né? Isso tudo para conhecermos essa revelação de Deus. E uma das maneiras que nós temos de conhecer é a gente então buscar isso. O que é que Jesus seria se fosse eu? Né? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Então essa tem sido a nossa temática nessa semana. No primeiro dia, a gente falou que Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. Cristo. Não é? No segundo dia, a gente colocou na Bíblia, precisamos sempre distinguir a letra do Espírito, para a gente compreender qual é a revelação. Então, como eu disse, a Bíblia tem muitas limitações, mas ali o que que aconteceu com essas limitações? É que tem muito de letra. Muito de letra. Letra quer dizer muito de quem escreveu, muito das limitações de quem escreveu. Certo? Depois falamos sobre o seguinte: para isto a graça nos capacita com a mente de Cristo. Depois fizemos a pergunta: o que Cristo faria se estivesse em meu lugar? Né? Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente então conversou o seguinte: o Espírito nos guia a toda a verdade. Está no texto bíblico, né? 1 João 2, 27. Na sexta-feira, ontem, a gente falou sobre o Salmo 23, versículo 3. Ele nos guia pelas veredas da sua justiça. Isso tudo para compreender essa revelação. Né? E hoje a gente chama atenção para o seguinte: o Espírito promove sua iluminação a todas as pessoas. Né? Não é um grupo restrito, não. Não é aos mais abençoados, não. Não é aos mais isso, mais aquilo, não. Ele promove sua iluminação a todas as pessoas. Deus ama e quer salvar todo mundo, sem exceção. É um anseio de Deus, é um desejo de Deus. Né?
E por isso, já que ele quer alcançar e salvar todo mundo, ou pelo menos o maior número possível de pessoas, tá? Então, por causa disso, ele quer alcançar, convencer, abençoar e salvar todas as pessoas. Esse é o projeto dele. A graça existe para isto. A graça de Deus existe para isso, para facilitar ao máximo possível, que pessoas sejam salvas. Quer a sua revelação acessível a todas as pessoas. Essa revelação, que desde os primeiros momentos da existência humana até os nossos dias, Deus quer que todos conheçam, Deus quer que todos tenham acesso a ela. Ele realmente anseia que todos conheçam, vivam isto. Depois tem assim, por isso também, já que ele quer salvar todos, quer que todas as pessoas entendam a sua revelação. Quer que todos entendam. Não é só falar a sua revelação. O anseio dele é que todos entendam. Então, por isso, ele atua com essa iluminação do Espírito. Tá? Convencer e iluminar é função do Espírito Santo. Convencer e iluminar. Aí, veja só aqui essa comparaçãozinha que foi colocada. Primeiro ilumina como forma de convencer. Então, uma das maneiras que ele tem para convencer é iluminando as pessoas a respeito dessa salvação, a respeito da necessidade de arrependimento. Tá? É uma maneira que ele tem para convencer, é iluminando as pessoas nesse sentido. E depois ele convence como uma forma de iluminar. Tá? Por exemplo, quanto mais eu estou convencido da minha situação, mais fácil fica compreender o amor de Deus. Quanto mais eu descubro como eu sou, como eu estou, como eu ofendo a Deus, quanto mais eu estou convencido disto, mais eu descubro o tamanho do amor e da misericórdia dele. Porque ele me ama. Ora, mas para amar uma pessoa como eu, precisa ter um amor e uma misericórdia muito grande. Porque eu sou tudo, por mim mesmo, eu sou tudo que mais ofende a Deus. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu estou convencido da minha situação pecaminosa, mais eu tenho acesso a essa misericórdia, mais eu conheço, mais eu vivencio esse amor e essa misericórdia do Senhor Deus para comigo e para com toda a humanidade. Eu sou muito, como eu disse, eu tenho essa situação pecaminosa. Sem a ajuda do Espírito Santo, eu sou tristeza completa para Deus. Então, o pouco que eu sou agradável a Deus é mérito do Espírito, não meu. Porque tirando o Espírito, eu me torno um pecador totalmente ofensivo ao Senhor. Tá? Então, é a ajuda dele que me leva a ser menos ofensivo, como eu sou. Tá bom? Vamos para o texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 3. Vamos ver o que é que hoje a gente pode ver desse texto. Nós estamos já passamos o primeiro momento desse capítulo, Bom dia, irmã Ivete. Bom dia, irmã Arideia. Bom dia. Muito bem. Então, já passamos o primeiro momento desse capítulo 3, que é Jesus se encontra com Nicodemos, Pelo menos é o título que nós temos. Agora estamos no segundo momento, porque Deus amou tanto o mundo. Isso aí também ainda é, claro, do encontro com Nicodemos, tá? Ainda é o encontro com Nicodemos, só que agora o assunto está ainda além. A gente pode dividir assim. No primeiro momento, Jesus falou assim, em geral, O Espírito de Deus, de uma maneira que a gente não entende, opera
o novo nascimento na vida de quem quer, de quem deseja. Quer dizer, qual a pessoa que desejar, o Espírito de Deus opera esse novo nascimento. No segundo momento, agora quando fala que Deus amou tanto o mundo, a partir do versículo 15, tá? Aí a gente pode dizer que agora é um segundo momento. É quando vai falar que o Espírito Santo de Deus, de uma maneira que a gente não entende, é quem opera essa fé na vida da gente. Tá? É o Espírito que opera. O texto bíblico também, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, junta com esse texto para dizer que a fé que interessa a Deus para a nossa salvação é uma fé dom de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem proporciona a vida de uma pessoa. Tá? Então, o Espírito Santo, aí concorda com o texto de João, não é? O Espírito Santo é quem opera essa fé na vida daquela pessoa que passou pelo novo nascimento. Tá? Deus não obriga ninguém a nada, ele faz tudo isso nas pessoas que abrem o seu coração. Ele não convence todos do pecado? Todo mundo está convencido do pecado. Todo mundo. As pessoas que vão para o inferno, elas vão sofrer no inferno, mas elas saberão, elas entenderão que ali elas merecem estar. Nós, se fôssemos para o inferno, também não reclamaríamos, porque saberíamos, estaríamos convencidos de que merecíamos aquela situação. Entendeu? Então está todo mundo convencido. Não há uma pessoa sobre a face da terra que não esteja convencida disso. Então essa é uma obra do Espírito Santo, né? Agora, as pessoas que se convencem e partem para resolver, ou seja, buscam uma solução, sabem que estão doentes e buscam o médico, que é Jesus, então essas pessoas, o Espírito Santo opera nelas o arrependimento e a fé, tá? Coloca fé no coração dessa pessoa. Então, a partir do versículo 18, eu queria chamar bem a atenção para esse versículo 18, e o 19 também é muito importante, tá? A gente, veja só, versículo 18. Quem crer nele, ou seja, quem tiver essa fé nele, em Jesus, né? Quem tiver fé nele, não é julgado. No grego, julgado e condenado é o mesmo termo. Quem crer nele não é julgado, não é condenado. Tá? Mas quem não tem essa fé, quem não crê, já está julgado. Presta atenção nessas afirmativas, porque a gente vai compreender então aquela coisa que as pessoas... vai ter o dia do julgamento. Né? A gente vai ser julgado. Olha, vai haver um julgamento, não sei o quê. Aí a partir do texto de Mateus capítulo 25. Então vamos por partes, né? Quem crê, quem tem essa fé, não é julgado, não vai ter julgamento. Né? Mas quem não crê, já está julgado. Então não vai ter julgamento, já está julgado. Né? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não descansa nele, não tem essa fé, não passou pelo novo nascimento, então já está julgado. Tá? Aqui, o que é que eu queria chamar a atenção? Sim, aquilo que está lá em Mateus capítulo 25, né, do grande julgamento, aquilo ali é da cultura apocalíptica. Tá? A cultura apocalíptica ensinava naquela época que haveria esse julgamento onde as pessoas, né, seriam julgadas pelo bem, pelo mal. Essa partia do pressuposto de um Deus que não era onisciente, onipresente, talvez até somente onipotente. Então, um Deus que vai fazer julgamento de pessoas é um Deus que não conhece ainda, não é, a vida da pessoa. Então vamos parar agora, vamos analisar como foi sua vida para poder fazer esse julgamento e então ser condenado ou não. O Deus do cristianismo é um Deus onisciente.
Então, é como diz o texto aqui, Jesus falando, João lembrando o que Jesus falou, não é? Aquele que tem essa fé não será julgado, mas aquele que não tem essa fé já está julgado. Ou seja, os dois já passaram pelo julgamento, não é? Quem tem fé está salvo, quem não tem a fé está condenado, tá? Agora veja o versículo 19, é outra lindeza, é outra beleza desse texto, não é? É uma das belezas desse texto de João, capítulo 3. E o julgamento é este. Agora vai falar sobre o julgamento. Qual é o julgamento? É pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz, Qual é esse julgamento? O julgamento é esse, olha. A luz, Jesus, veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz. Outra versão fala melhor dizendo o seguinte: amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais agradar a si mesmos do que agradar a Jesus, tá? Porque as suas obras eram más. Então, qual é o julgamento? O que é que vai levar? O que é que condena ou salva uma pessoa? É quando você ama mais Jesus do que a você, mais Jesus do que ao pecado. Agora, aquele que ama mais o pecado, mais a si do que a Jesus, esse está condenado. E isso é resultado do que a gente pode fazer diante do convencimento do Espírito. O Espírito me convence que eu sou pecador, me convence que o meu ídolo sou eu. Esse é o convencimento do Espírito. Aí eu tenho uma chance de escolher. Eu prefiro agradar a mim ou agradar a Jesus? Se eu prefiro agradar a mim, então eu estou condenado. Mas se eu prefiro agradar a Deus, agradar a Jesus, então eu digo: Senhor Deus, eu não estou satisfeito em ser a pessoa que eu sou. Então o Espírito, a partir dessa vontade minha, o Espírito vem e opera em mim o novo nascimento. E depois disso, e por causa disto, ele opera em mim a fé necessária para a minha salvação. Tá? E como é que é isso? Pronto, Jesus falou isso aí em João capítulo 3. São coisas que normalmente não podemos entender, né? O que a gente pode compreender é que quando é colocado em nós a nova natureza, muitas coisas então vão diferenciar na nossa vida em relação a nós mesmos, em relação a Deus e em relação ao próximo, tá? Então isso é resultado dessa ação miraculosa do Espírito Santo na vida de alguém que passa por esse novo nascimento. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre a declaração doutrinária, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é que se diz crer por aí e o que realmente deveríamos crer, tá? Então, a declaração doutrinária. Aquela começa assim, olha, é sobre a Bíblia, tá? A gente começa a declaração doutrinária tomando decisões sobre a Bíblia. Por que que isso começa pela Bíblia e não por Deus, não pela salvação? Porque a Bíblia é essa fonte que nós temos para um melhor acesso à revelação de Deus. Então a gente começa falando sobre ela, aí a partir disso a gente vai falar sobre o que ela vai nos ensinar, né? Então se a gente coloca, a depender do nível de confiança que colocamos nela, a gente vai estar confiando nesse mesmo nível a tudo que ela nos ensina, tá bom? Então veja, a Bíblia é a palavra de Deus, é assim que a declaração começa. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É a palavra de Deus em linguagem humana. Bom, isso já é uma grande limitação. A palavra de Deus em linguagem humana é como se você tivesse uma linguagem pobre para falar de um assunto muito rico, né? É como se você tivesse, só para comparar, é como se você tivesse um linguajar, um vocabulário de 10 palavras, tá? Você não conhece nenhuma outra palavra além dessas 10. Você só tem 10 palavras na sua
no seu vocabulário para falar sobre o universo. E ainda é muito pouco, porque Deus é maior do que o universo. Tá? Então, tá longe, é muito limitado. 10 palavras para explicar o universo é muito difícil. Então, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, já começa com alguma dificuldade nessa afirmativa. Então, vamos mencionar aqui. A Bíblia é um conjunto de livros escritos em linguagem humana a partir da revelação divina, da vontade e do entendimento limitado que cada escritor teve sobre a tal revelação. E isso a gente pode ver muito bem em Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. A experiência de Lucas, o que é que ele disse que viveu e fez para escrever o livro de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, e que são considerados livros inspirados. Tá bom? Então, pela experiência dele, por que a experiência de Lucas é interessante? Porque Lucas era grego, e o grego ele não tem aquela linguagem figurada, fantasiosa que o judeu tinha. Tá? Por exemplo, aquela ideia que Moisés utilizou, Moisés falava face a face com o Senhor. Isso aí, fisicamente, é impossível, mas metaforicamente é muito possível. Entendeu? Isso quer dizer que ele tinha uma intimidade grande com o Senhor, mas que ele falava face a face é impossível. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, né? Mas na linguagem metafórica é possível. Então, o grego, quando ele escrevia de uma maneira mais científica, menos metafórica. Ele buscava escrever de uma maneira bem lógica, né? Bem real, sem metáforas, tá? Sem figurações. Ele falava o que estava vendo e não enfeitava com uma linguagem rebuscada. Enquanto que o judeu não. O judeu ele trabalhava, ele escrevia de uma maneira mais fantasiosa, mais metafórica, mais figurativa, e isso dificulta quando você quer conhecer claramente aquilo que você está querendo ver, tá? Então, Lucas ajuda muito a gente a entender o que seja realmente a inspiração de Deus. Lucas 1, versículo de 1 a 4, na primeira oportunidade, por favor, leia, para que você possa conhecer bem a esse respeito. A mesma situação ocorreu em escritos fora do judaísmo e do cristianismo, como foi o caso da religião de Melquisedeque, reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Hebreus 7, versículo 7. Ele não era judeu, ele não era cristão, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Era de uma religião de adoração a Deus. Tá? E da religião de outras ovelhas de Jesus que ele avisou aos seus apóstolos em João, capítulo 10, versículo 16. Então, outras religiões fora do cristianismo, que fazem parte do rebanho do Senhor Deus, do rebanho de Jesus, então, essas também, com certeza, tem ocorrido a mesma coisa que ocorreu no caso do nosso texto bíblico. Foram homens que Deus usou e homens têm suas deficiências para a compreensão, até pelos seus limites, de a compreensão perfeita do que foi que Deus realmente disse. É por isso que Jesus, eu mencionei isso antes, é por isso que Jesus avisou, olhe, Jesus avisou, antigamente foi dito isso, isso e isso, eu, porém, vos digo agora que não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Na verdade, o que Deus quis ensinar era isso, isso e isso. Tá?
É por isso que ele usou esses momentos, né, para rever o que foi dito, que na verdade foi dito que era de Deus, mas na verdade não era de Deus. Era do coração bem intencionado dos escritores bíblicos, tá? Aquela ideia, já citei aqui várias vezes e vou repetir, né? A ideia, por exemplo, de que Deus deu ordens para Faraó obedecê-lo e Faraó não obedeceu. Aí Moisés entendeu que Deus é que entrou em Faraó e fez Faraó não obedecer ao próprio Deus. Absurdo isso, viu? Totalmente absurdo. Mas era o entendimento de Moisés e ele mencionou isso como sendo uma verdade, né, teológica, mas totalmente imperfeito em relação ao que sabemos hoje quem é Deus. O que deveria nos incomodar na nossa vizinhança? O que deveria nos incomodar na nossa proximidade, né? Como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas interessadas em agradar ao Senhor? O que deveria nos incomodar? Aqui tem o que a gente vai falar hoje. O cristianismo deve exigir mais melhorias no SUS, no Sistema Único de Saúde. Isso é culto a Deus. Entendeu? Por quê? Porque, aí tem o argumento, veja só, o maior e melhor sistema de saúde para todos, sem exceção, no mundo. Esse sistema que nós temos do SUS é totalmente cristão, é totalmente igreja primitiva, é totalmente vontade de Deus. É o maior e melhor sistema de saúde para todas as pessoas, sem exceção. E o bonito do SUS é que ele trabalha. Olha só, a cabeça de pessoas que não estão aí querendo provar nada de serem cristãos, né? Não estão aí brigando para provar que são cristãos, mas tiveram uma ideia brilhante, parecendo a ideia de Deus. O SUS trabalha com igualdade e equidade. Entende? Então, ela faz assim. Ela trabalha igualmente com todos. Todos têm o mesmo direito de cuidar da sua saúde. Agora, o que precisa mais, a pessoa mais carente, que precisa mais de atenção, ela também se dedica. Se você não precisa tanto, ela não vai se dedicar tanto a você. Mas se você precisa tanto, ela vai se dedicar melhor a você. Não é divino? Não é de Deus um negócio desse? Então, é o maior e melhor sistema de saúde para todos no mundo. Dá a ideia de que foi Jesus que veio e plantou esse projeto no mundo, no Brasil. Agora, isso incomoda o capitalismo, claro. O capitalismo quer ganhar dinheiro. E se o sistema de saúde dá de graça e cuida bem, e é para cuidar bem das pessoas, isso incomoda muito. O inferno fica chateado, porque o sistema de Mamon funciona com a exploração. Então, lembra do que Satanás falou para Deus em relação a Jó? Senhor, pele por pele, para ficar enfermo, quando fica enfermo, o homem faz qualquer coisa para poder se curar. Ele paga qualquer coisa. Ele vende até a alma. Aí vem o Brasil e inventa o SUS. Como é que vai ganhar dinheiro se o SUS está dando de graça a coisa que é mais importante para as pessoas na vida, que é saúde? O inferno fica um inferno. Mamon fica virado no cão. O capitalismo fica irado, chateado. Mas como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Por isso, eles criaram uma fama ruim para o SUS. E eles criaram com tanta segurança, tanta perfeição, que nós mesmos saímos por aí contando piada contra o SUS.
É uma piada, é engraçado, mas você está plantando no coração das pessoas e no seu, né? Não é o que contamina o homem, aquilo que a gente fala? Então, a gente está plantando para todo mundo assim, gente, não vá para o SUS, não. Arranje dinheiro e vá para o particular. É isso que a gente está fazendo. E o inferno agradece. E o mamon agradece. E o capitalismo agradece. Então, outra coisa que eu coloquei aqui, por isso eles criaram não é, essa fama ruim para o SUS. A ideia é todo mundo preferir brigar para pagar caro no particular. A ideia assim, só vá para o SUS se você não tem dinheiro nenhum, condição nenhuma de ir no particular. E é tão bem feito isso que tem pobre mesmo, fazendo de tudo para arranjar dinheiro para poder não ir no SUS. Olha, isso é muito bem feito, essa propaganda. Quer ver outra coisa que essa propaganda produz? Isso faz ser normal o desprezo que a lei e os governantes dão ao SUS. Então a gente escuta todo dia que foi inventada uma lei, que foi criada uma situação para prejudicar o SUS, para tirar do SUS a condição de trabalhar, de atuar pelo pobre. E a gente acha normal, não é assim mesmo. O SUS, né? É o SUS. Então a gente acha normal. Olha que coisa maligna a gente participa. Uma obra, um verdadeiro culto a Deus, cuidar do pobre, mas aí nós mesmos criamos essa situação ruim contra o SUS, né? Foi criado aí semanas de oração e jejum pela pátria. Isso já tem alguns anos, viu? E foi inventado essas semanas de oração pela pátria. Na verdade, é tudo no sentido político. Não tem nada, ninguém está preocupado com a pátria. Está querendo ou defender ou quer acusar governos. É só um joguinho que é feito, mas ninguém está preocupado com pátria, não. Quem está preocupado com pátria está preocupado com os compatriotas que estão passando fome. Esse está preocupado com pátria. O resto é conversa fiada. As igrejas têm feito aí semanas de oração pela nação. 21 dias de oração, 40 dias de oração, não sei quantos dias, 70 dias de oração. Mas é tudo com cunho político. Usa Jesus, usa Deus, usa a Bíblia, mas é tudo cunho político. Fizeram isso na ditadura, na época da ditadura fizeram muito isso. As igrejas reunidas, orando, mas a ideia ali era para manter a ditadura. Entendeu? É uma doença que nós temos, tá? É uma doença, é uma enfermidade que o ser humano tem. A gente gosta daquilo que prejudica os outros, mesmo que prejudique a gente. A gente ama o que prejudica o outro, que a gente não gosta, mesmo que isso prejudique a gente. E o cristianismo tem muito disto. A gente poderia pegar essas semanas de oração e orar pelo SUS. Orar pelos que trabalham no SUS. Pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos funcionários públicos, todos que estão envolvidos nesse trabalho, nessa coisa maravilhosa de adoração a Deus, que está aí aberto para cuidar do pobre. Pessoas que Deus ama. Então a gente poderia fazer cultos de oração. Esse mês vamos ter uma semana de culto de oração. No domingo a gente vai orar pelos enfermos. Na segunda a gente vai orar pelos médicos, não é? Na terça a gente vai orar pelos diretores, né? Os que tomam conta, né? Os que da direção. Na quarta a gente vai orar pelos que trabalham, e assim por diante. A gente vai orar para que melhore esse sistema de saúde, e melhore os prefeitos, os governadores, os presidentes, os vereadores, os deputados, os senadores,
tenham paixão por esse SUS e não pelas clínicas particulares. Mas não. A gente nunca vai fazer isso, porque o capitalismo está diretamente ligado ao cristianismo. Quem inventou o capitalismo foi o cristianismo. A gente gosta do poder que o dinheiro oferece. E a gente gosta das pessoas que vivem desse poder. Quem ama a pátria não ama coisas, mas ama os compatriotas. Semana de oração pelo SUS, os serviços e os funcionários. Isso seria uma grande manifestação pacífica pelos pobres. Isso seria um grande culto a Deus. Os políticos iam saber que os cristãos estão orando pelo SUS. Eles iam parar para pensar mais sobre o assunto. Mas a ideia é nos distrair. A gente fica distraído com outras bobagens, coisas que não mudam a vida de ninguém, para que eles lá, nas escondidas, eles prejudiquem cada vez mais esse sistema que é o maior e melhor para a saúde de todos no mundo inteiro. Tá bom? Isso deveria nos incomodar, tá? Estão acabando com o SUS e a gente deveria estar incomodado com isso. Vamos para o Facebook. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu ver se entrou aqui. Entrou não. Agora foi. Muito bem. Então vamos lá para o Facebook, ver o que é que nós temos lá e que serve para a gente conversar um pouquinho, né, aqui com todos. Onde é que está você, Facebook? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu atualizar o Facebook. Vamos ver o que é que ele vai, né, nos trazer para a gente dar uma lembrada e algum comentário que for necessário. Aqui está o culto de hoje, né? O nosso culto de hoje, ele está curtido por... Cadê os nomes? Tem aqui Maria Arideia, Ivete Espíndola, Gilda Oliveira, Erotildes Davi. Muito bem, então esses queridos já curtiram o culto de hoje. Aqui está o dia de hoje, né? O mês a gente já sabe, é o mês rosa. O dia é o dia, hoje 30 de outubro, não é? É o dia do balconista, do atendente dos correios, é o dia do comerciário, é o dia da merendeira escolar, é o dia do fisiculturista, é o dia da decoração e do quadro de material bélico do Exército. Dia nacional. Hoje é o Dia Nacional da Luta contra o Reumatismo, do ginecologista e do obstetra. Mundial do Dentista e do Estudante de Odontologia. E o Dia Internacional de Arrependimento dos Orgulhosos e Vaidosos. Hoje também é o dia deles, tá? Dia do arrependimento deles, para o bem deles mesmos e para o bem do mundo que vive ao redor dele. Aqui tem um vídeo sobre um tema cultural, não é? A alegria do Evangelho para o novo salvo. Aqui tem um banner convidando as pessoas para o nosso culto matutino. Aqui tem o curso de psicanálise. Aqui tem o curso de terapia familiar. E aqui tem o curso Vença a Rotina Conjugal, que é o upgrade matrimonial. Então, esses cursos estão aqui e as informações sobre eles. Aqui tem um banner sobre igreja é um hospital, tá? Cristão sem o espírito cristão ou igreja, sem o Espírito Santo atuando, não é hospital.
Aqui tem um texto, uma reportagem que eu li, né, sobre a Alemanha, e eu fiz aqui um comentário. A Alemanha reconhece o prejuízo humano e material, né, que fez na África. Reconhece. E mandou lá uns tostãozinhos para compensar, né? Doeu a consciência e fizeram umas coisinhas lá mas não resolve. Quer dizer, o prejuízo do que fizeram na África é muito maior do que o dinheirinho que mandaram para lá. Tá? Mas continuam desprezando. Ninguém convida, por exemplo, o pessoal da Namíbia, né, para ir lá se preparar na educação, para voltar para o seu país, para fazer diferente. Ninguém se preocupa com isso, não. É problema deles. Né? Eu explorei, eu roubei, eu assaltei eles, mas é problema deles, é história. Né? Mas por que está aqui? Por que nos incomoda? Porque a Alemanha, quando fez isso, estava no auge do seu protestantismo. Entendeu? Hoje não, hoje os países não, nós somos laicos, não temos nada a ver com religião, entendeu? Como se não, realmente não tivesse nada a ver. Como se os princípios cristãos que receberam não significa mais nada. Tá bom? Mas a Alemanha fez isso recentemente. Está aqui. Mas não está falando só da Alemanha, está falando do geral. Os países todos da Europa assaltaram mesmo a África. Né? Somente alguns é que reconhecem. E outros poucos é que mandam aqueles tostãozinhos, né, para tentar ver se... Não, a gente fez isso, mas eu estou mandando aqui um dinheirinho para vocês resolverem. Como se resolvesse. Dinheiro não resolve. Né? É como usar o dinheiro que vai resolver. E isso eles não ensinam. Até faz bem para eles, né, para o capitalismo que continue do jeito que estão. Tá? Então está aqui essa leitura e o comentário que eu faço, não é? Chamando a atenção para mim. Não estou falando mal do alemão, não. Estou falando de mim. Eu sou cristão. O cristianismo é quem faz isso. O cristianismo, meu cristianismo. Né? E é até bom eu saber disso para eu não ficar com muita arrogância diante de Deus. Eu sou uma vergonha para Deus. O meu cristianismo é uma vergonha para Deus. Então não tem por que eu ficar arrogante diante de Deus, né? Exigindo de Deus alguma coisa, não. Eu sou um péssimo exemplo do que é ser seguidor de Jesus. Tá? E a África é a maior testemunha disso. A maior testemunha de quem realmente nós somos, de que tipo de cristianismo a gente tem promovido. Tá? Aqui está a plataforma do Psicalme, né? Convidando. Aqui diz assim, visite, conheça e use, né, a plataforma. Aqui tem um banner lembrando de alguns artigos que nós já escrevemos e colocamos numa página de notícias aqui da cidade. Aqui tem sim, o culto de ontem. Nesse culto de ontem, então nós temos aqui 3 curtidas. Lúcia Melo, Ebenezer Freire e Ivete Espíndola. Foram os queridos, né, que curtiram o culto que nós realizamos ontem ao Senhor. Tá bom? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria chamar mais atenção aqui. Não. Então vamos para o nosso momento de reflexão, nosso momento de oração, através do nosso, né? Tem um poemazinho que a gente escreveu para demonstrar a Deus a nossa gratidão e o nosso anseio, o pedido do nosso coração. Cadê você, Facebook? Está aqui. Deixa eu tirar. Pronto. Então, vamos aqui para o nosso momento de oração. Deixa eu colocar nos comentários para que as pessoas depois possam encontrar esse momento do nosso culto. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Está aqui. Então vamos lá. O poemazinho diz assim: querido Senhor, nosso Deus, te exaltamos com grande alegria no nosso coração, por mais um culto que a ti prestamos nesta manhã,
pela oportunidade que temos de te conhecer melhor, de conhecer a tua revelação de amor maior, de termos este desejo de ver-te ao nosso redor. Agradecemos por estar nos livrando de nós mesmos, dos nossos preconceitos que são muitos, graves e medonhos, das nossas prepotências que são terríveis até contra nós, até contra ti, contra tuas vontades, contra teu amor, prepotências malignas que te entristecem, Senhor. Imploramos com nosso desejo de te agradar, como sendo este o maior anseio do nosso coração, que sejamos como Jesus, aceitando as pessoas como elas são, que tenhamos muito prazer nisto, custe o que nos custar, mesmo que tenhamos que dar a outra face, mesmo que tenhamos que andar uma segunda milha, que tenhamos prazer de pagar o preço que for para amar todo mundo sem exceção, almejando agradar a ti, a tua vontade e teu imenso amor. Senhor Deus, nos faça incomodados com as injustiças, que aprendamos a ficar do lado dos sofridos, dos injustiçados, que abandonemos nossos orgulhos e vaidades e nos coloquemos como Jesus ao lado da prostituta e de todos que sofrem com as hipocrisias sociais e religiosas, todos que sofrem até com os que usam o teu nome para agirem com preconceitos e as intolerâncias perniciosas. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por teu conforto aos enfermos e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome de Jesus, no nome que Jesus Cristo tem, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Muito bem. Em seguida, vamos fazer aqui alguns lembretes. Na descrição do nosso culto de hoje pela manhã, você tem aí no link 2, está falando sobre o encontro que vamos ter hoje à noite com o Adson, para falar sobre família, tá? Hoje à noite a gente tem esse encontro com ele, lá no Instagram, a partir das 19 horas. O link 13, 14 e 15 está nos falando sobre os 3 cursos que nós mencionamos há poucos momentos lá no Facebook, tá? 3 links. O link número 3, né, na descrição do culto de hoje, você tem uma lista de vídeos estudos que nós estamos disponibilizando, nós estamos recomendando, tá? E amanhã, domingo, a gente vai estar no nosso culto, no nosso culto matutino, e a gente vai falar sobre casa de apoio, a gente vai falar sobre a ceia, e amanhã também a gente vai começar um novo tema, tá? O tema que vamos conversar é sobre itens que nos ajudam, itens que devemos conhecer e que nos ajudam a conhecer melhor a palavra de Deus. Então, itens que são essenciais para isso, tá bom? Amanhã a gente vai estar conversando sobre isso. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu passado, né? O que houve de muito gostoso, muito bom, prazeroso no seu passado e o que houve que foi triste também. É hora de você repensar sobre isso. E na sua rede social, divulgue que Deus ama intensamente a todas as pessoas, sem exceção de ninguém. Tá bom? A gente fica por aqui. Eu vou colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo. Que o Senhor lhe abençoe e hoje seja um dia maravilhoso no seu relacionamento com Ele. Tá bom? Até mais.